Eu estava esquecendo, a André não me lembrou dessa vez, eu esqueci. André caiu. É, é. Mas então, o que que aconteceu, né, gente? Acho que é até legal a gente estar falando um pouquinho sobre essa situação. Acho que a conversa que a gente está tendo há muito tempo é exatamente a seguinte: ok, Carlos, eu entendo, eu entendo que eu preciso de alguma coisa de gestão. Eu acho que seria legal eu saber os números do meu consultório. É, é, né, vocês têm uma ferramenta muito legal, mas acho que está faltando aquele pequeno ponto de como é que traduz isso para a realidade de dentro do consultório. E nesses últimos tempos, o que eu tenho feito é exatamente tentar desenhar um modelo de que eu consiga estar passando para vocês de um formato diferente as informações que estão dentro do dashboard. Acho que há um tempo atrás vocês viram que antigamente a gente tinha um modelo de página de entrada, agora a gente mudou para um modelo um pouco mais, ou bem mais eficiente, né? Na verdade, ele é meio explícito, né? Tudo que você deixou de fazer tá lá. Então, assim, não tem melhor maneira de você saber se você está cumprindo a sua parte do que você olhar a página inicial. Você pega a sua página inicial, você fala assim, puxa vida, eu tenho 5, 10, 15, 20 clientes que eu deveria estar contactando e não contactei. Obviamente, esse é o primeiro sinal de alerta, né? No modelo anterior que a gente tinha, era simplesmente uma maneira que você chegava e falava assim, ó, tudo bem, você tem 20 pessoas aqui, dessas 20, 10 você não contacta há 15 dias. Obviamente, para mim, é um parâmetro super importante. Eu falo, se você deixa de contactar um cliente por 15 dias, na verdade, o que que você está fazendo? Você está perdendo, né, 95% da, como é que fala? Eu não diria capacidade de venda, mas lembre-se que vendas é um processo de momento. Vendas é momento. Quando você deixa 7 dias, você perde uma boa parte. Quando você deixa 15 dias, você perde uma boa parte. Acima de 15 dias, esse cara precisa estar com muita vontade de fechar com você para fechar, tá? Então, o que que a gente fez com esses modelos dentro do sistema foi exatamente isso. Vamos deixar muito escancarado. Quem que você tem de estar falando, com quem que você deveria estar conversando. Se você não está conversando, por que que você não está conversando? E esse cara pode ser um cara que tá falando, está em fase de agendamento, que você precisa estar agendando ele. Esse cara pode estar numa fase de, é, é, como é que se fala? De negociação, onde a urgência, na verdade, é até maior, porque numa fase de negociação onde vocês estão falando sobre valores, a conversa tem que ser diária, né? Você está no calor da negociação, você não pode deixar isso abaixar. Então, acho que assim, o dashboard, ele permite que você filtre muito bem essas ações da melhor maneira possível. Agora, essa é a parte do funil de vendas. De um tempo para cá, o que eu tenho percebido também é exatamente quando eu começo a falar muitas vezes sobre a parte financeira do negócio. Puxa vida, Carlos, ok, a proposta de vocês é que a gente consiga dobrar a nossa lucratividade. Dobrar a lucratividade não é faturamento, dobrar a lucratividade é dobrar quanto sobra de dinheiro no final do mês, tá? E por que que isso aqui é importante? Porque é o seguinte, para você dobrar o seu faturamento, a sua lucratividade, a ideia é que você comece a ter entendendo um pouquinho mais o conceito de custo fixo, um pouquinho mais o conceito de custo variável, um pouquinho mais do que afeta cada um desses pontos. Então, o que eu vou estar fazendo aqui com vocês hoje, eu vou estar mostrando, na verdade, são três, três novas páginas, agora já perdi a conta, que eu preciso estar conversando, mostrando para vocês como é que vocês vão estar utilizando isso dentro do seu dia a dia, tá bem?
a ideia, na hora que eu estiver fazendo assim... deixa eu só dar uma chamada. Primeiro, o painel do diretor. Eu criei uma maneira que vocês vão enxergar de maneira assim muito mais simples toda essa parte de custo fixo, custo variável, como um afeta o outro e por que que é importante você tá diferenciando esses pontos. Segundo ponto, eu criei uma página de cálculos que vai permitir você fazer simulações para vocês começarem a perceber, por exemplo, a importância de vocês analisarem o custo fixo para você determinar seu custo por hora, a importância de vocês começarem a entender como vocês vão precificar os tratamentos que vocês têm, ou que seja, em vez de ser critérios subjetivos, eu acho que vale 100, eu acho que vale 200, eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem, a partir de agora, conseguir precificar cada um desses seus procedimentos da maneira mais precisa possível. Tá? Entendendo a precificação, você começa a entender o quanto você pode dar de desconto ou não. Tá? E deixa eu ver, o terceiro ponto, obviamente eu vou ter de falar um pouquinho para vocês sobre conceitos de impostos, ou seja, quanto cada um desses pontos, como é que se fala, como é que se trabalha em cima desses pontos, seja na parte de livro caixa ou pessoa jurídica, tá? É importante que vocês entendam esse conceito. E daí também, por último, como vocês podem estar gerando posts para Instagram via inteligência artificial dentro do sistema. Por que que eu resolvi colocar isso? Porque o que eu tenho percebido que uma constante é exatamente vocês me falarem, puxa vida, Carlos, eu não posto, porque simplesmente, primeiro, não gosto, segundo, não sei o que escrever, e é um monte de desculpas que a gente vai colocando, e é o que eu falo para vocês, né, gente? Olha, não é que eu considere que o Instagram vai trazer uma porrada de clientes novos para vocês, não é isso. Eu realmente, eu sou da seguinte opinião, tem um público que vai vir por redes sociais, mas a maior parte de vocês, 70, 80, 90% dos clientes de vocês vêm por indicação de outros clientes ou dentistas. E a primeira coisa que esse cara vai fazer, quando alguém falar no seu nome, ele vai te procurar na internet. Ele quer saber quem que você é. Só que esse cara não vai mais te procurar no seu site. Ele vai te procurar nas redes sociais. Então você precisa ter uma certa constância de postagem para que você comece a colocar informações que sejam importantes para vocês deixarem o seu cliente tranquilo. Ou seja, tem um conceito que a gente fala que é o seguinte, autoridade digital. O que é autoridade digital? Quanto mais você começa a postar, quanto mais você começa a interagir com os seus clientes, maior ganho de autoridade você tem. E a única maneira de fazer isso é se vocês começarem a manter uma certa constância de postagem, tá? E é isso que a gente vai estar hoje terminando o dia conversando sobre isso, tá bem? Eu quero também deixar bem claro que é o seguinte, eu vou estar mostrando o dashboard na tela, então vocês vão poder enxergar o dashboard. Se vocês puderem sempre, obviamente, enxergar via computador, é bem melhor do que via celular, tá? Por quê? Porque vai ter vários números que às vezes é importante vocês estarem vendo ali, mas obviamente a partir de amanhã o meu plano é que vocês já estejam liberados para poder utilizar ele, tá bem? Obviamente as meninas estão treinadas já para poder dar o suporte para vocês nessas novas características. Mas se vocês quiserem falar, por exemplo, simular alguma coisa, falar assim, puxa vida, Carlos, faz uma simulação dessa maneira, eu queria ver como é que ficaria dessa maneira, pode estar abrindo o microfone, pode estar falando que eu vou ter o maior prazer de estar utilizando, fazendo os testes, porque eu vou estar utilizando a nossa base teste para a gente fazer as simulações. Tá bom? Fechado? Então tá bom, gente. Então, a partir de agora, eu vou estar começando a compartilhar a nossa tela. Na verdade, eu tinha de começar por outro lugar. Tá.
Essa aqui é a tela de login que vocês têm. Obviamente, vocês não têm todos esses tipos, essas quantidades de clientes, mas é que como eu sou o diretor, eu tenho acesso a todos. Esse aqui é o meu painel de controle. Então, qual que é a ideia? Quando você entra dentro do nosso painel inicial, eu acho que vocês todos já devem estar bem familiarizados com essas novas funcionalidades, a fonte de indicações que vocês têm, os números de maneira um pouco mais didática. Eu achei que ficou bem melhor dessa maneira. Então você sabe que você tem os clientes para agendar, por exemplo, você tem mais 50 clientes aqui com 200 mil reais em negociação. São esse o tipo de números que é importante vocês estarem enxergando a todo momento. Então, ou seja, é por aqui que vocês vão continuar entrando, mas o importante é que vocês vão começar agora a ter acesso a uma maneira diferente de enxergar. Então, aqui tem um painel que vocês não têm acesso ainda por enquanto, chamado painel diretor, tá? O painel diretor nada mais é do que uma maneira de vocês começarem a enxergar os seus números de maneira dividida, tá? Por que isso? Porque eu vou explicar isso aqui de maneira um pouco diferente. Então, por exemplo, para quem estiver utilizando o dashboard financeiro, esse aqui é o resumo do que você vai ter dentro da sua planilha de gastos e previsões e realizados, tá? Então, ou seja, isso aqui é o que você vai ver como resumo se você estiver utilizando o financeiro. Então, o que ele acontece? Ele é dividido entre o conceito de distribuição de lucro, investimento, lucro operacional antes de investimento, receita total, soma das despesas variáveis e soma da despesa fixa. Por que eu estou começando por aqui, gente? Porque que vocês é interessante que vocês comecem a entender o conceito por trás dele. Então, o que acontece aqui? Quando você começa a entender isso aqui, você começa a olhar a sua clínica de maneira diferente. O que é despesa variável, gente? Despesa variável é tudo aquilo que é fundamental que você utilize ou que você precisa estar investindo todo mês para o seu consultório estar funcionando, independente de você trabalhar ou não. Se ele está aberto, ele vai estar gerando custo. Tá? E é isso que é o conceito de custo variável. Então, o que acontece? Custo variável, ele é composto por prolabore, aluguel, condomínio, IPTU, água, eletricidade, telefone, taralá, salários funcionários, vale transporte, INSS, despesas, material de escritório, material de limpeza. Sim, tudo isso aqui faz parte do seu custo fixo. Por quê? Porque independente de você tirar um mês de férias, esse custo vai acontecer. Reparem que o primeiro item aqui é um conceito chamado prolabore. O que é prolabore? É o seu salário. Então, independente de você ser o dono da sua clínica, o conceito por trás disso é o seguinte: você precisa justificar ou você precisa remunerar o seu trabalho de certa forma. E a forma que existe atualmente é o conceito de prolabore. A diferença é que prolabore entre diferença. O salário, obviamente, prolabore não gera 13º, prolabore não gera férias, mas ele gera uma porrada de impostos. Mas, Carlos, então por que eu preciso pensar em termos de prolabore? Primeiro, porque isso vai gerar a sua aposentadoria. Tá? Você paga impostos sobre esse prolabore, INSS, FGTS, que você vai recuperar em algum momento, se Deus quiser, se não fizer muita besteira, né, na aposentadoria daqui a um certo tempo. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, que é muito importante, é o seguinte: eu não sei quantos de vocês fazem livro caixa, mas o Prolabore ele faz parte das suas despesas fixas. Então você consegue deduzir ele dos seus impostos. Ou seja, eu tenho uma receita, eu tiro meu custo fixo, eu tiro meus custos variáveis, eu pago imposto sobre o lucro. Por que investimento
está fora, está separado. Porque você não pode deduzir investimento das suas despesas como despesa, tá? Por isso que, aliás, não se chama despesa, chama investimento. Ah, Carlos, então se eu estou alugando como é que chama? Um scanner. Isso não é despesa? Não, é investimento. Se eu estou gastando R$ 1.000 no Google por mês, isso não é despesa? Não, é investimento. Tá? Por que isso é importante? Porque exatamente isso. Se vocês fazem livro caixa, o conceito é, você pode deduzir despesas fixas, despesas variáveis, para reduzir ao máximo lucratividade, quer dizer, obviamente dentro de certos parâmetros, e você vai pagar imposto sobre esse lucro. Tá? Se você é pessoa jurídica, você paga imposto sobre o bruto, então independe se é investimento, se é custo fixo ou custo variável. Mas para efeito didático, eu achei melhor separar os dados aqui dentro da planilha dessa maneira, porque já fica, como é que se fala? Já fica mais ou menos previsto para o futuro. E eu separei também distribuição de lucro de Prolabore, né, porque exatamente distribuição de lucro é uma coisa, Prolabore é outra. Prolabore eu desconto, distribuição de lucro não. Eu posso distribuir lucro se eu tiver lucro, se eu não tiver lucro, esse valor na verdade não deveria ser distribuído, tá? Então, o que acontece nisso aqui, gente? Vocês precisam começar a entender esses conceitos, porque facilita demais na hora que a gente estiver conversando. Dentro dessa página do perfil, vocês podem clicar nessa flechinha que ela abre quais são os valores que vocês cadastraram, seja impostos, seja variáveis, comissões por procedimentos, despesas fixas, receita por boletos, cartões, dinheiro, Pix, depósito, cheque não identificado, independente. E eu sempre separo previsto de realizado. O que é previsto de realizado? Quer dizer o seguinte, uma coisa é o que eu previ, outra coisa é o que aconteceu. Então, por exemplo, eu posso abrir os dois aqui em paralelo aqui do mês de junho. Então, o que acontece? A minha previsão de receitas para o mês de junho é de 49, quase 50 mil. Eu até agora recebi 25 mil. Tá? Por quê? Obviamente, nós estamos hoje no dia... deixa eu entrar aqui. Nós estamos no dia 13. Então, ou seja, teve coisa que já caiu, já recebi, teve coisa que eu ainda não recebi. Esse é o conceito de previsto e realizado, ou seja, nem tudo que eu previ eu recebi até agora, mas por outro lado, a parte mais importante é o seguinte, a partir do momento que eu sei o quanto que eu tenho de estar recebendo, os meus controles ficam diferentes. Sabe que às vezes eu falo para você, quanto você tem para receber esse mês? Quanto você deveria estar recebendo? Quanto você tem a receber para os próximos 3 meses? Tá? Isso aí é outro relatório, que vocês têm em outro lugar. Mas esse aqui é análise passada, tá bom? A mesma coisa, variável. Eu tenho previsão de pagar 26 mil, paguei só 22. Certo? Eu tenho previsão de despesa fixa de 13.500, eu paguei por enquanto só 4.400. Então, até esse momento, se eu tinha uma previsão de ter 10 mil de lucro, nesse momento estou com menos, ou negativo, 1.560. Tá? Por que isso aqui é importante, gente? Porque quando você começa a ter mais clareza desses números, você começa, na verdade, o quê? Trabalhar com a razão, não com a emoção. Tá? Se você sabe que a sua previsão é que entre esses valores, você tem uma certa tranquilidade adicional de você estar fechando os seus números. Tá? Mas não é só isso. Existe dentro do sistema uma maneira que você pode calcular a média dos últimos X meses. Eu recomendo que seja pelo menos 3 meses, mas pode ser 6 meses, pode ser 9 meses, pode ser 12 meses. Para efeito didático, eu coloquei aqui 3 meses,
ou seja, nos últimos 3 meses, minha média de investimento foi de R$ 3.300, a minha média de faturamento foi de R$ 72 mil, a minha média de variável foi de R$ 16 mil. Ah, esqueci de falar, ou 23%. Tá? Por que isso aqui é importante? Eu esqueci de falar, mas é importante que vocês vejam isso aqui para a próxima tela. Então, assim, você consegue estar dentro do sistema analisando as simulações entre previsão e realidade dos últimos 3 meses. Para o quê? Para você comparar com o que está acontecendo no momento atual. Então, vamos fazer uma hipótese aqui. A média dos últimos 3 meses foi de 72 mil de recebimento, receita. A previsão de recebimento desse mês é de 50 mil reais. O que é a primeira coisa que você percebe? Cadê 22 mil? Por que eu estou 30% abaixo do meu faturamento médio dos últimos 3 meses? Será que esses 3 meses foi alguma coisa pontual? Será que se eu mudar para 6 meses, muda alguma coisa? Putz, piorou. A média dos últimos 6 meses é de 88 mil. Então, na verdade, eu caí 40% do meu faturamento médio. É por causa disso que esses números servem. É para você começar a fazer simulações e entender o que está acontecendo em cada um dos seus pontos, seja na parte de receita, mas também na parte de variáveis, despesas variáveis, tá? Então, por exemplo, a minha média de despesa variável nos últimos meses foi de 19%. Esse mês está em 53%. O que está acontecendo? Tá? Eu não tenho a menor ideia, no vídeo aí tinha aqui, mas tem alguma coisa errada. Ah, tá certo. É que normalmente você paga o imposto posterior. Então, ou seja, eu faturei em maio, eu vou pagar depois de alguns meses. Então, esse tipo de informação, ele pode dar uma certa discrepância de tempo. Mas é importante você ver. A coisa que mais me chamaria a atenção nesse número aqui, nesse momento, é uma média de faturamento de 6 meses de 88 mil reais e esse mês está em 50 mil reais. Essa seria a primeira coisa que eu viria aqui, né, dentro dessa análise aqui. Obviamente, eu analisaria as despesas. Então, eu sei que, por exemplo, a média também era de 18 mil, minha despesa fixa caiu para 13.500, né? Esse é o tipo de análise que é importante vocês começarem a estar fazendo. Tudo bem? Por que isso aqui é importante, gente? Porque daí eu criei uma página para vocês chamada Cálculos de Gestão Inteligente. Se vocês não estão utilizando o nosso sistema financeiro, não se preocupem, porque eu criei uma maneira de vocês fazerem certos cálculos de uma maneira simplificada aqui. Então, tá aqui. Uma planilha de custos fixos. Por exemplo, Carlos, eu coloquei aqui um valor hipotético, tá, gente? Prolabore. Eu coloquei 5 mil reais. Imóvel, 3.500 reais. Carlos, eu não pago aluguel porque eu sou dono do meu imóvel. O cálculo é mais ou menos aqui o seguinte, gente. Eu já expliquei isso aqui outras vezes. Se você não tivesse nesse imóvel, você estaria fazendo o que com esse imóvel? Alugando para alguém. Esse alguém estaria te gerando um valor, não estaria? Quando você está como é que fala? Você está usando esse imóvel, você precisa entender que ele tem um custo, certo? Ah, mas eu não quero tirar esse valor como aluguel, porque senão eu vou estar pagando impostos. Não tem problema, faça o acordo. A melhor coisa para você ver é realmente falar com o seu contador e fazer esse planejamento, como é que fala? Planejamento tributário para você ver o quanto vale a pena você gerar de aluguel ou não. Mas é interessante, porque tem condomínio, PTU, todos relacionados a imóvel, gastos operacionais, salário da equipe. Eu sempre falo, se você não sabe, calcula, multiplica por 2. Se o salário da menina é de R$ 1.500, calcula 3 mil.
Ah, por que 3 mil, Carlos? Porque você precisa lembrar que tem os impostos, FGTS, INSS, tem a 13º, tem férias, tem um terço adicional de férias. Então, assim, quando você pega esse valor anual, certo? Você pega o valor todo que você gastou anual e divide por mês, a conta fica muito próxima de 100%. Então, é uma maneira simplificada se você não tem esse controle. Se você tem esse controle, obviamente faça diferente. Ah, Carlos, eu não tenho um funcionário, eu tenho 2. Então, eu posso multiplicar por 2, 6 mil, tá? Outros relacionados a funcionários, vale-refeição, saúde, seguro de vida, contabilidade, cursos, outras despesas classificadas como fixas. Eu coloco aqui dentro, é uma maneira simplificada também, por exemplo, material de dental básico. Sabe aquilo que não vale a pena eu classificar? Tipo gaze, algodão, anestésico, às vezes alguma resina básica, material de limpeza, sabe, específico, glutaraldeíde, essas coisas assim que, sei lá, você vai, assim, às vezes dá muito trabalho você colocar isso aí dentro do variável. Então, você pode chegar e colocar isso aqui. E a ideia aqui, gente, é que eu permiti que vocês salvem as simulações. Ou seja, se você fez um cálculo e fala o seguinte, puxa vida, esse cálculo acho que ficou legal. Quer salvar? Salva. Salva assim, cálculo deixa eu ver, do dia 13 de junho de 23. Opa. Dá qualquer nome. Você salva. Quando você salvou essa simulação, você tem acesso a essa simulação a todo momento, tá? Então, ou seja, você começa a criar um histórico das simulações que você fez. Você pode, por exemplo, fazer várias simulações. Puxa vida, e se eu chegar e contratar mais uma pessoa, né? E se eu chegar e começar a mudar o meu local para um lugar maior, certo? Versão upgrade. E daí você vai criando certas simulações para que isso não caia no esquecimento. Você sim pode estar usando isso aí como referência. E esse botãozinho aqui, você pode simplesmente chegar e apagar essas simulações. Então é uma coisa muito simples e isso vai ficar, cada um de vocês vai ter o seu histórico de simulações, tá? Por que isso aqui é importante? Porque a partir do momento que eu tenho o meu custo fixo, eu consigo estar calculando vários pontos. Primeiro, não só custo fixo, desculpe. A partir do momento que eu sei meu custo fixo e eu tenho uma ideia do meu variável, eu começo a fazer outros tipos de cálculos. Primeiro, ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio, Carlos? É o seguinte, quanto que você precisa faturar, entrar no caixa por mês para você ficar no 0 a 0? Ou seja, eu não preciso botar dinheiro do meu bolso, mas também não vai sobrar nada. Não é interessante? Esses cálculos te permitem vocês começarem a entender como o seu consultório funciona. Então, por exemplo, nós fizemos o cálculo aqui, deu 25.500. Não vamos àquela outra lá, 21. Vamos ser mais comedidos. Estimar despesa variável, impostos, custos específicos, como os materiais, que estejam fora do fixo. Ah, Carlos, acho que não dá 30%, dá 25%. Então tá bom. Daí aqui tem um ponto interessante. Qual que é a margem de lucro que você deseja? Eu acho que ninguém nunca fez essa pergunta para vocês, né? Qual que é a margem de lucro que você deseja, que você gostaria de ter? Tá? Por que esse número é importante? Porque isso vai te direcionar às suas metas. Então vamos dizer o seguinte, né? Tem gente que fala 50%, fala assim, não, vamos falar 35%. 35% é um bom número, tá? Você vai clicar aqui, não sei por quê, precisa clicar 2 vezes, mas
ele vai te dar o ponto de equilíbrio, ou seja, partindo desse pressuposto, 25% de custo variável, eu sei que a partir de 28 mil começa a sobrar dinheiro no caixa. Antes de 28 mil não sobra dinheiro no caixa. Se você quiser uma margem de lucro de 35% sobre o seu faturamento, você precisa estar faturando 52.500. Dentro desses 52.500, 18.375 vai ser a sua margem, o seu lucro estimado, tá? Então, ou seja, você consegue estar prevendo o quanto você consegue estar recebendo ou faturando no final do mês. Você começa a ter uma visão de como é que a sua clínica pode estar funcionando. E eu coloquei só uma coisa aqui: se você não tem ideia desses números, certo? Uma maneira interessante, às vezes, você pegar, por exemplo, o seu informe do ano passado, né? Ou se você faz a contabilidade, sua contabilidade faz você, verifica quanto você faturou. Ah, faturei 100. Quanto foram os impostos, custos variáveis? Ah, foram 25, então dá 25%. Foram 35, então dá 35%. Né? Quanto sobrou de lucro? Ah, Carlos, deu 17. Tá bom? Não, eu queria 35. Ótimo. Então, o que você começa a fazer? Você começa a fazer uma simulação para você chegar e entender como as coisas funcionam. Às vezes você vai chegar, e eu posso, de novo, também fazer a simulação. Então, vamos ver, fixo de 21, despesa variáveis de 25%, margem de lucro de 35%, por exemplo. Daí eu salvei minha simulação. Então, a simulação, ela permite que você fique buscando esses números ou brincando com esses números de várias maneiras diferentes. Ah, Carlos, peraí, mas eu queria saber, meus números são mais ou menos esse. Eu tive 21 de despesa fixa, 25 de coisa, só que o meu faturamento não foi de 18, não foi de 35, foi de 17 mesmo. Então quer dizer o seguinte, provavelmente você deve ter faturado uma média de 36 mil, ou 36 vezes 12 dá 400 e pouco mil reais no ano passado, e você deve ter tido um lucro médio, se você teve Prolabore, de 6 mil reais. Se você não tirou como Prolabore, talvez você tenha como 11 mil. Mas, de novo, é aquele cálculo, né? Você precisa entender qual que é a diferença entre Prolabore e lucro. Prolabore você consegue descontar do seu livro caixa, né? O lucro não, tá? Faz sentido isso aí para vocês? Gente, qualquer coisa, pode mandar pergunta no chat que eu explico como eu puder. Mas é interessante, porque agora você começa a ter um controle dos números da sua clínica. E o mais importante disso aqui é o seguinte, como os cálculos estão todos por trás do sistema, você não tem mais problema de apagar a fórmula. Você não tem mais problema de ficar perdendo os cálculos. E acho que o mais importante é que o sistema permite que você vá salvando esses cálculos o quanto você quiser. Tá? Na hora que não aparecer, é só você rolar aqui que ele vai aparecendo. Então você pode fazer N simulações. Ah, então agora eu entendi a parte da simulação da empresa, Carlos. Mas e a parte de precificação? Esse é o próximo passo. Por quê? Porque o que acontece aqui, gente? Como é que se faz precificação de um procedimento? Ele não é no chute. Você precisa entender quais são os custos envolvidos na precificação de um procedimento. Então, por exemplo, cálculo simples, né? Quanto você custa? Qual custo por hora? Ah, não sei. Vamos ver, foram 21 mil reais. Você trabalha quantas horas por semana? Aí eu trabalho, sei lá, Carlos, eu acho que eu trabalho umas 35 horas por semana. Multiplicado por 4 dá 140 horas por mês, é isso? Aproximadamente? 150 horas por mês? Talvez isso? É independente, porque esses cálculos aqui servem para quê? Para você ter uma base de quanto custa a sua hora clínica. Vamos dizer que seja, você trabalhou 140.
né? Quer dizer o seguinte, o seu custo por hora é uma faixa de R$ 150. Por que que eu preciso disso, Carlos? Porque vai te ajudar a precificação. Então, o que que acontece aqui, gente? Vamos dizer que você queira chegar e falar o seguinte: quanto que eu preciso cobrar por um implante? Implante? Implante. Sei lá, quantas horas você usa para o implante? Eu uso 3 horas em média. Então 3 vezes 140 dá 420. É isso? Quanto custa o implante? Se for importado, R$ 400, se for nacional, R$ 100. Quer fazer os dois? R$ 400. Qual que é a parte das despesas variáveis que a gente calculou ali em cima? É o mesmo. É 25%? 25%. Qual que é a sua margem de lucro que você quer? 35%? 35%. Calculou? Ou seja, com esses números, você precisa cobrar R$ 2.050 por um implante. Para quê? Para você ter um lucro de R$ 717,50. Deve ser meio assustador para vocês, né? Mas o ponto de equilíbrio desse procedimento, onde você não perde nada, mas não ganha nada, são R$ 1.093. Caramba, Carlos, vamos fazer o cálculo então para implante importado. 13 de junho, só para eu gosto de colocar data em tudo porque daí ele tá aqui. Carlos, vamos fazer o seguinte, vamos mudar para o implante nacional de R$ 100, tá? Como é que ficaria? Continua com as 3 horas, tá? A partir disso aqui, o seu valor para esse procedimento são de R$ 1.300. A partir de 700, até 700 você está no zero, aliás, em 700 você está no 0 a 0. R$ 1.300 você tem R$ 455 de lucro. Tá? Lembra que eu falei para vocês que a partir daqui você começa a calcular o quanto de desconto você pode dar, ou seja, quanto mais próximo você chegar de R$ 700, mais você está matando essa margem de lucro. Não sobra nada. Você tem R$ 450 para brincar. Você deu R$ 300 de desconto, sobrou 150 para você. Eu não consigo ver, mas deve ter gente com olho desse tamanho, assim, falando assim, caramba, agora eu tô entendendo por que que os números são tão complicados. Então vamos colocar nacional, se bem que ninguém usa implante nacional, nem bracket nacional. Todo mundo usa bracket importado e implante importado, não é? Então, ou seja, aqui, gente, vocês começam a ter o quê? Uma lista de procedimentos que vocês podem estar brincando. Você pode estar gerando uma lista de procedimentos para que vocês possam estar, na verdade, fazendo os cálculos na medida do possível. Carlos, então eu posso fazer isso aqui com endo também? Pode. Então endo... não, uma restauração simples, só para a gente falar. Custa 140. Eu faço em 1 hora. Despesas de básica, talvez R$ 50, eu devo ter de uma resina importada. 35 eu quero uma margem de coisa. Ou seja, dentro desses parâmetros, sua meta para esse procedimento são de 475. Em 250 você está no 0 a 0. Em 250 você paga os impostos, você paga a despesas variáveis do material, você paga né, por exemplo, aqui, né, na verdade, eu coloquei 25, mas isso aqui é basicamente imposto, né? Então vamos dizer o seguinte, eu gastei 15% só de imposto. É uma outra maneira, tá? É verdade, eu tinha colocado 25%. 25%, gente, só para vocês terem ideia, é mais ou menos o seguinte.
uma PJ, uma pessoa jurídica vai pagar em média 13, 14% de imposto, 15% de imposto, tá? Quando eu fiz os cálculos, considerando pessoa jurídica, pessoa física, deu muito similar, na verdade, porque ninguém paga 27,5 sobre... Porque você não paga 27,5 sobre o bruto, você paga 27,5 sobre o lucro, né? Então, vamos dizer que você teve um lucro de 40% vezes 27,5, vai dar numa faixa de 12, 13%. Eu às vezes esqueço, as meninas ficam putas comigo que eu falo o seguinte: você fica fazendo esses cálculos, a gente fica perdido. Mas mais ou menos, acredita em mim, se você tiver uma margem de 40%, 40 vezes 27,5, tá? Você vai ter 12, 13%. Então, ou seja, em 475, eu tenho 166 de lucro. Eu já calculei já, né? Não. Em 380, eu tenho 133 de lucro. Meu ponto de equilíbrio, nesse caso, são 223. Em que situação isso aqui mudaria para 25? Eu pago 10% de comissão para a pessoa que faz. Eu pago 20%. Aqui que o negócio começa a ficar complicado. Imagina o seguinte: essa pessoa gastou 1 hora, certo? E ela ganha 20%. Só que, desses 20%, eu ainda preciso colocar mais 15% de impostos, 14%. Quer dizer o seguinte: 20 mais 14 deu 34. Cara, você não vai conseguir ter 35 de lucro, o preço vai estar fora. Se você está dando 20%, talvez você tenha 15% de lucro. Daí o que acontece? Tá? Você precisa cobrar por essa restauração 372,55 para que você tenha 15% de lucro, 55, para que você pague mais 20% para a pessoa, para o dentista, de comissão para aquele dentista, pague os 14% sobre os procedimentos, tá? É esse o cálculo. Então, ou seja, restauração, comissão de 20%, lucro de 15%, em 13 de junho de 23. Isso aqui é meu toque, tá? Eu coloco coisa em tudo. Bem que acho que eu coloquei. Ah, não, tem a data do cálculo aqui, tá? Então, o que acontece? Você começa a brincar. Você sabe agora quanto você pode trabalhar de comissão, você sabe quanto você pode dar de comissão para uma pessoa. Você sabe, por exemplo, ó, um cálculo interessante. Ah, Carlos, mas eu dou 40%. Quem paga o imposto? Sou eu. Então, na verdade, você não dá 40%, você está gastando 55% nessa restauração. Quanto você quer de lucro? Ah, o que sobrar. O que sobrar, vamos deixar em 15% por enquanto. Aliás, vou deixar em 10, tá? Só para a gente fazer esse cálculo. Nesse caso, essa restauração precisaria custar R$ 542. Você vai ter uma margem de 54. Você vai pagar 40% ou R$ 200 pro dentista que estiver trabalhando, tá? Mas é uma maneira de calcular. Comissão de 40%, lucro de 10%. Ótimo. Você começa agora a ter um histórico de todos os cálculos que você quer fazer. Você começa a entender como você está precificando dentro da sua clínica. Carlos, e para ortodontia? Pergunta clássica, né? Quantas horas você gasta para ortodontia? Ah, Carlos, sei lá, vai. É,
36 meses, 36 consultas, meia hora cada um, 18 horas, mais colagem, 20 horas. Então, se a sua hora for de R$ 150, 20 horas dá quanto? R$ 3.000. Ah, mas o bracket da Morelli é baratinho, R$ 50. Então tá bom. Quanto que é a sua despesa? Ah, eu faço a ortodontia, eu pago 15% então de impostos. Não pago comissão. Qual que é a margem de lucro que você quer? 30%? A partir. Essa simulação é o seguinte: você precisa cobrar R$ 8.000, obviamente R$ 8.000 em 36 meses, né? Quem faz a conta para mim? Quanto dá isso aí? Deixa eu ver. Ah, vai dar menos de 200 e pouco, sei lá, alguma coisa aí, não é? Então, seja, você precisa estar cobrando esse valor para cobrir, para ter um lucro de 2.600 nesse procedimento, tá? Por quê? E esse lucro, lembra que esse lucro aí está dividido em 36 meses. Mas é legal isso aqui, porque daí você tem ortodontia, 36 meses, margem, lucro, 30%. Ah, Carlos, então dá para calcular o Invisalign? Claro que dá para calcular o Invisalign. Quantas horas você precisa do Invisalign? Ah, só de planejamento umas 4 horas. Daí mais atendimento, 30, 20, vai, sei lá, vai. Caso simples, 20 meses, vezes 10 horas. Dá 14 horas, sei lá. 14 vezes 150. Deixa eu ver quanto que dá aqui. Ai, ai. 14 vezes 150 dá 2.100. Então eu tenho 2.100 de custo fixo. Quanto que é o variável? Ah, esse é o caso simples, custa, sei lá, R$ 5.000. Impostos, pago os impostos, eu quero 30% de margem. Para 12.909. Tá. Ah, não, Carlos, esse aqui é o meu cálculo para o Comprehensive, ele custa, quanto que custa? Quase R$ 7.000, 6 e pouco, 6.500. É isso, mais ou menos? Não, deixa eu calcular isso aqui. Alinhador, 14 horas, 30% de lucro. Na verdade, esse aqui são de 6 meses. Vocês viram o lucro, né? 3.800. Eu gastei o Comprehensive, não 14, eu gastei 20 horas. Deu 2.800. Tá? Despesa variável 15%, minha margem de lucro 15%, tá aqui. Ih, caramba, fiz errado. Ortodontia, alinhador, tá, isso aqui tá errado. Esqueci de colocar, tudo bem. 6, não dá, né? R$ 16.000. Tá? Então, alinhador, que eu calculei. Quanto que eu calculei? 20 horas. 20 horas. Comprehensive. Comprehensive 6.000. Tá? Então, assim, você vai começando a brincar em cima desses procedimentos. Daí você começa a ter o quê?
uma lista, uma lista de preços para os seus procedimentos. Daí você começa a negociar melhor. Você começa a saber aonde você pode dar desconto, onde você não pode dar desconto. Tá? O cálculo aqui ele vai ficar um pouquinho diferente muitas vezes pelo seguinte, gente. A maior parte de vocês não faz isso aqui, não coloca o Prolabore dentro dos custos. A minha recomendação é assim, coloquem Prolabore. Eu acho importante vocês colocarem isso aqui, por N motivos. Tá? Mas eu acho que não vem muito ao caso agora. Tudo bem? Faz sentido? Tá. Então, assim, isso aqui, gente, é muita tentativa e erro. Vocês vão ter de fazer várias simulações. A ideia é realmente que você comece a usar essas informações para vocês começarem a fazer uma gestão cada vez mais eficiente e lucrativa do seu consultório. Tá? Isso aqui, na verdade, era o meu plano inicial. Que agora que eu cheguei, talvez, no modelo que eu acho que ficou mais legal de chegar e vocês poderem estar utilizando essas informações que o dashboard dá para vocês. Tá? Mas não é só isso. O último projeto que eu coloquei para vocês é um negócio chamado gerador de post. O que é um gerador de post? Eu criei uma integração com a OpenAI, com aquele inteligência artificial, vocês já devem ter ouvido falar, aonde eu criei certos comandos para que vocês possam, por exemplo, estar começando a criar certos, como é que fala? Certos posts de maneira extremamente eficiente. Por quê? Eu pensei nisso aqui, porque é o seguinte, eu volto a falar, não é que o post vai fazer uma maravilha para vocês, não é que a qualidade do post vai chegar e vai ditar a qualidade dos seus clientes. Putz, gente, para falar a verdade, eu não acredito nisso não. Tá? Mas, tendo dito isso, quanto mais você vai tendo uma certa clientela, como é que se fala, consciente, mais caras vão fazer perguntas sobre vocês. Então, o conceito que eu já falei para vocês há muito tempo é o conceito de autoridade digital. Quer dizer o seguinte, quando alguém chegar e falar o seguinte, vai no Dr. Carlos, o Dr. Carlos, nossa, eu fiz ortodontia com ele, foi muito rápido, foi muito eficiente, vai lá, eu recomendo ele. Primeiro ponto, o que esse cara vai fazer? Ele fala assim, Carlos do quê? Qual que é o Facebook e o Instagram dele? Como é que eu localizo ele? Eu queria saber quem que esse cara é. Daí esse cara vai pegar e vai na sua rede social. O que ele vai ver? Ele vai ver seu endereço? Não. Ele não vai ver seu endereço. Ele vai ver o quê? Quem você é? O que seus clientes falam de você? Quem são as pessoas que estão tratando com você? Eles querem saber que tipo de cliente você atende. Eles querem saber como você é. Eles querem saber como você atende, como é que você fala com esses clientes. Eles querem saber que tipo de pessoa é você por quê. Os caras vão tratar com você, os caras vão confiar em você. Então, às vezes a gente fala o seguinte, puxa vida, eu faço uma postagem uma vez por mês. Gente, é pouco. Uma vez por semana? Cara, talvez seja obrigação, mas ainda é pouco. 2 vezes por semana? Começa a já ficar mais interessante. 3 vezes por semana começa a ser um bom número. Tá? Então, o que acontece? A hora que você multiplica isso aí, 3 vezes 4, dá 12. Assim, Carlos, não vai rolar. Como não vai rolar? Eu mais tenho tempo de fazer a gestão do que você está me pedindo. Você acha que eu vou ter tempo de fazer a postagem ainda? Com vários temas? Não vai rolar. Assim, pensando bem, então eu vou ajudar vocês a criarem postagens de maneira eficiente para o seu consultório. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um prompt, um comando
né? Que ele vai buscar uma informação no OpenAI e ele traz um post. Só que eu fiz ele de maneira que ele comece a fortalecer ou enfatizar alguns pontos que você queira fortalecer. Você fala o seguinte: puxa vida, eu sou conhecido por isso, então eu tendo de reforçar esses pontos fortes. Vocês sabem que é esse o tipo de pergunta que eu sempre falo: por que seus clientes vêm para você? O que os clientes falam de você? O que as pessoas que te indicam falam de você? Quais são os seus pontos fortes? Tá? Por quê? A teoria é a seguinte: se você começa a falar dos seus pontos fortes de maneira geral, tá? Provavelmente as pessoas que se interessaram, que vieram da primeira vez, você vai acabar gerando um relacionamento com essas pessoas também, porque vocês têm, eles têm gostos relativamente parecidos. É mais ou menos essa teoria. São pessoas similares, tá? Então é exatamente isso. Agora, né, por exemplo, não adianta nada você colocar alguma coisa que você não é bom, porque daí vai ficar muito falso. Então, assim, eu criei o sistema para que ele permita que você coloque, por exemplo, 2 pontos fortes e 2 emoções que você quer que enfatize no seu texto. Então, como é que faz? Vamos ver. Ah, Carlos, eu acho que a minha experiência, expertise é o que o pessoal mais fala. Ah, então tá bom. O que mais? Ah, eles falam muito da tecnologia. Não é feitiçaria, é tecnologia, não é? E que mais? E emoção? O que vocês querem transmitir? O que você quer quando a pessoa venha conversar com você? O que você quer que ela sinta? Ah, eu quero que ela sinta confiança, Carlos. Confiança. Opa, caramba. Meu teclado, esse teclado aqui do Mac. Que mais? Ah, sei lá, alegria. Alegria? Alegria, sim. Você pode estar trabalhando várias, você pode mudar. E daí você pega e descreva em poucas palavras o tema que você quer. Ah, então, por exemplo, Carlos, a Maria veio aqui. Acho que eu coloquei isso aqui, né? Vamos mudar o nome. A Cecília adorou o tratamento ortodôntico. Ela falou que o sorriso ficou excepcional. É isso que acontece no seu dia a dia, não é? As pessoas chegam para você e falam o seguinte: ela adorou o tratamento. Ela falou que o sorriso ficou excepcional. Ah, que bom! Tira uma foto e coloca no Instagram. Não é assim que funciona? Daí você tira a foto e não sabe o que escrever. Daí você fica pensando: que raios que eu vou escrever? Tá? É isso que a gente vai facilitar para vocês, então. Então, o que acontece? Eu vou gerar um texto com no máximo 200 palavras, porque é para o Instagram, com as qualidades, enfatizando as qualidades e emoções definidas. O texto foi gerado por inteligência artificial e pode trazer resultados não coerentes com o requisitado. É imprescindível que ele seja revisado antes de ser postado. Nós não nos responsabilizamos pelo conteúdo gerado. Ponto. Tá bem? E o que acontece, gente? Por enquanto, eu estou liberando para vocês 20 posts por mês. Tá? Seria equivalente a você fazer praticamente um post por dia. Como é que funciona isso aqui? Você pega e clica nesse botão. Clicou nesse botão, a requisição do post gerada com sucesso. O processo pode levar até 1 minuto. Não clique novamente. Porque se você clicar de novo, vai contar 2 vezes. Daí vocês vão perder uma chance de estar colocando um post. Mas realmente ele demora um certo tempinho, tá? Por quê? Porque ele vai até o servidor e volta com uma resposta. Ele vai até o servidor, o servidor pensa, gera um texto e volta. Então, o que acontece? Ele voltou com um sorriso aqui, coisa aqui, olha.
um sorriso transformado por qualidade e confiança. Se você está em busca de consultório odontológico para cuidar da sua saúde bucal, sabe que nossa clínica possui tudo o que você precisa. Aqui você encontrará profissionais experientes oferecendo serviços de alta qualidade. Além disso, contamos com tecnologia moderna para entregar resultados de excelente qualidade. Case de sucesso. A Cecília adorou o tratamento ortodôntico realizado aqui. Ela falou que o sorriso ficou excepcional e a confiança que ela depositou em nosso consultório foi recompensada com uma experiência agradável e alegre. Essa é a nossa proposta, cuidar do seu sorriso com toda a qualidade, experiência e tecnologia que você merece. Agende já a sua consulta. Ligue já. É, é interessante, não é? Ou seja, em menos de um minuto, o sistema vai gerar para vocês um texto referente à história que vocês colocarem aqui. Acabou, desculpa. Acabou, desculpa. Essa história, ela vai ficar guardada aqui. Ó, tá aqui, ó. A qualidade, experiência, expertise, qualidade 2, emoção 1, emoção 2, o tema que você propôs e o post. Para você ver o post completo, você clica aqui no olhinho, tá? Daí tá o tema, qualidade, emoção, emoção e o tema. Se quiser chegar, copiar isso aqui, colocar com a foto da Cecília no Instagram, vai lá e faça isso. Quiser assinar, mudar algumas palavras, vá lá e faça isso. Quiser gerar vários textos e ir pegando depois aleatório, vá, faça isso. Tá? Ah, mas Carlos, eu não tenho nenhuma Cecília que saiu aqui. Eu falei, gente, qualquer coisa. Eu queria então gerar um texto com as mesmas informações sobre a importância de fazer uma visita de avaliação para crianças. Na avaliação ortodôntica, vai. Vamos focar no mesmo. Para crianças, a importância de fazer uma visita. Sei lá, eu estou sem minha criatividade. Vamos fazer um texto sobre isso? Daí eu chego e coloco alguma fotozinha bonitinha, alguma coisa. Lembra disso, pode demorar um minuto. Demora mesmo. É só ficar ter um pouquinho de paciência, uma hora ele chega assim. Eu coloquei o alerta para ele ficar 25 segundos. Então, assim, pode ter certeza que ele não gerou. Ah, não, gerou. Eu fiquei assustado. Isso aqui vai. Demorou um pouquinho. Esteja certo de cuidar bem dos seus filhinhos. Eita, aqui. Seja em experiência e tecnologia. A preocupação com a saúde e bem-estar dos nossos filhos é algo que nunca deve ser negligenciado. Por isso, a avaliação ortodôntica é essencial para identificar problemas de saúde bucal e tratá-los de forma adequada. Pô, nem eu ia pensar nesse tipo de texto. Eu não sou a pessoa mais criativa, mas, porra, a gente tem de usar esses caras da melhor maneira. Aqui no nosso consultório odontológico, temos experiência e know-how para oferecer o tratamento certo para cada caso. Nossos profissionais são especialistas que usam a última tecnologia para garantir a qualidade dos serviços, com o objetivo de proporcionar o máximo de conforto e segurança para todos os nossos pacientes. Nossos clientes atuais têm relacionamento de confiança com o nosso consultório. Por meio de visitas regulares para avaliação, eles sabem que seus filhos estão recebendo um tratamento com a melhor qualidade, com a alegria da criançada, concluímos um tratamento, todos saem satisfeitos. Essa parte está minha boca. Então, não deixe de agendar uma visita para avaliação ortodôntica para seus filhos. Aqui no nosso consultório, eles terão experiência, tecnologia que precisam para a melhor saúde bucal possível. Estamos prontos para cuidar bem dos seus fitinhos. Fitinhos, olha só. Viu? Ele está falando que não tem mais revisão. Tem revisão sim aí. Tá? Então, ou seja, com isso aqui, gente, o que acontece? Vocês começam dentro do nosso dashboard,
ele vai te ajudar a vocês fazerem o seu trabalho de casa, tá? E vocês perceberam que ele está no painel diário? Ele não está dentro do painel do diretor. Por quê? Porque o sistema ele foi feito para que você possa, na verdade, delegar essa função para essa equipe. Tá? A ideia é que a sua equipe possa fazer isso aqui por você. E até digo mais, eu estou trabalhando numa nova funcionalidade que pode até ajudar as meninas a responderem objeções de clientes. Tá? Assim, isso deve demorar mais algumas semanas, mas a integração parece que está funcionando bem. É, hum, hum, então, assim, tem bastante coisa que eu quero tá oferecendo para vocês, mas exatamente acho que a ideia é essa, que vocês comecem a olhar, como é que se fala? De maneira mais produtiva o dashboard. Eu quero que vocês utilizem o dashboard para que vocês possam estar gerando o máximo de informações possíveis para que vocês comecem a fazer gestão de maneira mais eficiente. Tudo que eu puder estar, obviamente, simplificando para vocês, eu vou estar fazendo dentro do sistema, tá? Mas lembre-se que nós estamos trabalhando com um objetivo muito claro, que é aumentar a lucratividade, tá? Às vezes a gente vai estar focando em atração de maior quantidade de clientes, às vezes a gente vai estar focando aumentar a taxa de conversão, às vezes a gente vai estar focando em melhorar o nosso ticket médio de faturamento. Aliás, esse é um dos cálculos que eu esqueci que eu ia falar, que é o seguinte: o sistema ele vai permitir que você faça uma média das suas consultas, quantidade de consultas, ele vai calcular o seu ticket médio, a sua taxa de conversão entre primeiros contatos, primeira consulta, ticket médio, taxa de conversão das negociações, valor do fechamento, para começar a fazer uma previsão de quantas pessoas você precisa estar atraindo por mês para gerar o faturamento que você deseja. Tá? Que o cálculo ficou um pouco complexo e não deu tempo de preparar para hoje. Mas isso aí está mais ou menos engatilhado também. Esse é uma das próximas coisas que devem estar chegando, tá saindo muito rápido. Então, ou seja, quanto mais vocês colocarem os dados dentro do sistema mais confiável por esses dados, melhor o tipo de informação. O tipo de informação seguinte: puxa vida, eu preciso de 10 contatos para virem 8 no meu consultório, esses 8 eu vou gerar 50 mil reais de negociação, de 50 mil reais eu vou fechar 40 mil reais. Tá? Esse mais ou menos o cálculo. Tá? Então, assim, são informações, na verdade, que vai permitir que vocês entendam como o seu consultório está funcionando, o quanto vocês querem que ele esteja faturando, qual que é a sua meta de lucratividade desejada dentro do mês, como você vai trabalhar em cada um desses pontos, porque no final das contas, o nosso objetivo com esse sistema é que vocês tenham um sistema que permita vocês gerenciarem isso aqui muito rápido. E lembre de uma coisa, lembre que essa promessa, em 15 minutos por dia. Quanto mais vocês entenderem da importância dos seus, como é que você fala? Dos seus, de trabalhar bem em equipe, sabe? Que vocês possam estar trabalhando em conjunto para gerar melhores resultados, vocês vão perceber que a contrapartida vai ser vocês oferecerem um ótimo ambiente de trabalho para as pessoas conseguirem estar crescendo. Tá? Só que é muito complicado quando você chega e fala o seguinte: pô, vai lá e negocia lá esse tratamento de 10 mil, vê se consegue à vista, vê se você consegue trazer mais
mas alguns clientes e não tem nenhum parâmetro, ou liga para os clientes antigos e vê se você consegue tá trazendo esses caras para dentro, e você não faz tudo isso porque primeiro ela não sabe o que ela vai falar, depois né, as pessoas olham no seu Instagram, você não tem uma foto de nada, só tem uma foto de um gatinho lá ronronando, e daí você não sabe por que as coisas não estão funcionando do jeito que você gostaria, assim, o que eu espero mesmo, é que o dashboard ele comece a te mostrar aonde que estão os pontos falhos, aonde que vocês precisam melhorar, o que pode ser melhorado, quais são as prioridades nesse momento, tá? Faz sentido isso para vocês? Uhum. Gente, eu tinha programado para fazer uma apresentação rápida de 1 hora, então 1 hora e 15, mas era basicamente isso. É isso que eu queria estar apresentando para vocês. Eu queria que vocês testassem bastante durante essa semana, avaliassem. Pode ter erros, tá? Eu estou liberando realmente agora, eu vou estar liberando hoje à noite, eu vou estar liberando os acessos. Então, assim, pode ter erros, tá? Eu espero que seja o mais, como é que se fala? O mais simples possível, mas vocês sabem, com essa parte de programação é sempre uma caixinha de surpresa, né? Então, a ideia é que realmente vocês comecem a utilizar, comecem a enxergar como isso aqui funciona, e a nossa equipe tá pronta para dar o maior suporte para vocês, tá bem? Tá. Ok. Joia. Dúvidas, pessoal? Não? É só na hora que usar, né? É. O, 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 é. O gerador de texto acho que vai facilitar demais, Carlos. Eu olhei e falei o seguinte, puxa vida, é uma coisa que eu consigo simplificar. E eu ainda estou trabalhando, tá? Eu ainda vou estar... porque assim, o grande segredo da inteligência artificial é como você faz as perguntas. Eu brinco muito com as meninas, falo o seguinte: a qualidade das respostas depende da qualidade da pergunta. Você fez uma pergunta ruim, você vai receber uma resposta ruim. Se você fizer uma pergunta boa, você vai receber uma resposta boa. Então, eu estou estudando um pouco sobre inteligência artificial e eles falam que é exatamente isso. O conceito dela é como é que você treina e como é que você faz as melhores perguntas. Porque a partir daí você começa a ter as melhores respostas. Então, assim, vão ter várias adaptações, vão ter várias coisas que a gente vai estar modificando, mas a ideia é que ela fique melhorando assim constantemente. Tá bem? E aí, que mais? Dúvidas? Inayara, site da clínica, né? Olha, eu vou ser muito honesto com relação a site. Você precisa ter um site, mas sabe aquele site que você investe uma porrada e fica 5 anos sem mexer? Às vezes não é a melhor coisa. Então, às vezes é melhor você ter alguma coisa básica, porque quer saber de uma coisa? No site você não consegue interagir com o seu cliente da mesma maneira que as redes sociais. Essa que é a grande vantagem das redes sociais. No site é uma coisa muito estática, né? Então, assim, a vantagem das redes sociais é que quando a pessoa vai te procurar, ela vai chegar e vai ver várias postagens que você fez. Por isso que é importante você ter várias postagens, é importante que vocês comecem a construir um pouco mais de autoridade digital, tá? E foi exatamente por causa disso que eu pensei no gerador de post, porque, né, acaba a desculpa. Vocês começam agora se vocês quiserem fazer 20 postagens por mês, vocês podem fazer 20 postagens por mês, tá? O importante é isso, é constância, é constância, tá bom? Beleza? Valeu, Jani. Obrigado. Então, assim, gente, a partir de agora é colocar em prática tudo que está aí dentro do sistema.
o sistema, assim, basicamente não... quer dizer, ele depende das informações que estão lá dentro, né? Mas, assim, a página de cálculos, ele permite que você faça várias simulações, mesmo se você não estiver utilizando o sistema. Então, pensem como vocês podem utilizar, tá? Eu acho importante vocês entenderem isso. Vai ajudar até vocês discutirem melhor com o seu contador as suas estratégias tributárias. Que é sempre aquele negócio, né? Puxa vida, como é que eu faço? Quanto eu jogo na PF, quanto eu jogo na PJ, se eu faço só PF, se eu faço só PJ. Tudo depende do lucro, cara. Né? Se você tiver muito lucro, PJ. Se você tiver pouco lucro, PF. Né? Então, assim, vários de vocês estão usando o Invisalign. Invisalign, cara, pelo custo, vocês viram os cálculos que eu fiz, né? Assim, se você está cobrando 12 pau por Invisalign, cara, PF, não tenha dúvida. Tá? Mas só lembra disso. Se a despesa está na PF, a receita precisa estar na EPF. Se a despesa está na PJ, a receita tem que ser na PJ. Então, ou seja, não adianta vocês jogarem toda a despesa na PF e jogar todo o lucro na PJ. Isso aí é prenúncio de caca, tá? Tá bem? É isso, gente. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês estejam tão animados com essas novidades quanto eu fiquei. Né? Eu gastei um bom tempo nessas últimas, eu até fiquei meio separado porque eu estava focando muito nisso aqui. Mas eu tenho a impressão que isso aqui vai dar uma alavancada, vai dar uma ajudada em vocês. Acho que é isso, né, gente? Agora é uma questão de chegar e vocês verem como utilizar isso aqui dentro do seu dia a dia. Tá bom? Falou, gente. Valeu, obrigado, boa noite. Valeu, meninas, boa noite. E depois me mantenham avisados realmente, né, das dúvidas, questionamentos e simulações que vocês quiserem, tá bom? Falou, gente. Valeu, brigadão. Tchau, tchau. Ah, isso aqui vai estar disponível amanhã de manhã, também já está o link do vídeo eu vou jogar dentro do YouTube também, você já tem acesso, tá? Valeu. Tchau, Tchau, Carlos. tchau. Boa Valeu. noite. Obrigada pela Obrigadão. palestra. Tchau, tchau. Tchau.